vamos à parte principal, que é quando o Senhor já está falando ao nosso coração. Eu acho que desde a abertura o Senhor já está falando, pelo menos comigo. O Senhor já começou na abertura, quando a Ana Paula esteve aqui falando de Colossenses, depois os louvores, aquele louvor que a Fernanda cantou sobre gratidão, e a gente precisa, estar atento ao que o Senhor está falando. E nessa manhã nós vamos continuar no tema. Lu, bota por favor primeiro para mim aqui o tema. Para quem não sabe, o encontro feminino desse ano está falando sobre esse tema. Peraí, é o primeiro slide. Hoje eu vou dar trabalho para a Lu. O tema é permanecer nele. E eu escolhi hoje botar aqui esse versículo aqui, que a pregação hoje vai falar: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nós tivemos um encontro antes desse encontro em que eu falei sobre o tema, mas eu não lancei o tema, porque na verdade o Senhor falou comigo que aquele primeiro encontro nosso era para falar sobre, tipo assim, como se a gente estivesse fazendo uma casa e a gente estivesse colocando os alicerces da casa e fazendo aquele primeiro pavimento, alisando. O Senhor falou das virgens prudentes e das virgens imprudentes. Eu não vou repetir a mensagem está no YouTube. Essa mensagem, assim, o principal é que para permanecer no Senhor, nós precisamos estar o tempo todo na nossa mente uma coisa: uma hora Cristo vai voltar para pegar a sua igreja. Uma hora esse dia vai chegar. E eu estou como? Eu estou sendo uma noiva do Senhor que tem a lâmpada cheia e ainda carrega o azeite para estar fazendo essa manutenção dessa lamparina? Ou eu estou como aquela noiva que só estou com a lamparina acesa e não estou carregando reserva nenhuma? Porque quem não está carregando reserva nenhuma, quando o noivo chegar, pode ser que o azeite não dê para encontrar com o noivo. Então, o Senhor, Ele colocou no nosso coração o que naquele primeiro encontro? Que para permanecer nele, nós precisamos estar cheias da presença dEle o tempo todo. E hoje nós vamos abrir nossa Bíblia em João 15. Quem tem Bíblia aí, por favor, abra em João 15. E quem não trouxe, vai estar passando aqui essa passagem. Eu vou ler para vocês. Deixa a Lu colocar. João 15, versículo 1. Fala assim: eu sou a videira verdadeira. Quem está falando aqui é Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da minha palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. E ele repete: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito o quê? Fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Vamos orar.
Soberano Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, debaixo da Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, porque na Tua palavra diz que onde tiverem 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali Tu estarias. E eu creio que Tu estás aqui, porque desde o início, Pai, quando a Tua primeira palavra na abertura foi proclamada, eu pude sentir a Tua presença. Ana Paula não sabia o que eu ia pregar e ela ali já começou a falar. Pai, na verdade o Senhor começou a falar através dela, depois nos louvores, e eu sou grata a Ti, Pai, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. E nessa manhã eu te peço que Tu, Senhor, guarde essa igreja, proteja Teu povo, cerque Teu povo, Pai, para que nenhuma distração venha tirar a atenção das Tuas filhas. Pai, eu te peço que Tu dê clareza às mentes, que a palavra, Senhor, caia, Senhor, e venha frutificar, Pai. E eu, Pai, te peço revestimento do Teu Espírito, porque eu não sou nada nem ninguém para estar aqui. Eu necessito somente, Pai, da Tua ajuda. Fala, Pai, através de mim. E eu já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então aqui, irmãs, nesse texto, o Senhor fala que Ele é a videira verdadeira. Ele já faz uma separação, Ele não é qualquer videira. Ele é a videira que é o quê? Verdadeira. O pai dele é quem? Deus. É o agricultor, como aqui a palavra fala, o lavrador. Né? E os ramos somos quem? Quem são os ramos? Somos nós. Então, quando Jesus fala em permanecer nele, quando Ele fala o tempo todo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, Ele usa a figura de uma videira, porque o Senhor Jesus, Ele sempre pega algo, naquele tempo Ele pegava algo que o povo conhecia, e a videira era uma das árvores que o povo tinha ali. E engraçado que quando eu estava preparando essa mensagem, né, e Deus é tão tremendo que eu fui na casa de uma irmã, da irmã Cláudia, aqui para a célula dos jovens que acontece lá, e lá ela tem uma videira, né, Cláudia? E aí eu estava ali olhando a videira, primeiro que eu achei que videira fosse uma coisa mais robusta, né, uma árvore assim, um tronco grossinho, não, nada disso. Videira tem um tronco robustozinho, mas ela é bem assim, fina, ela não é alta e ela não é uma árvore que nasce assim e fica em pé logo não. A tendência dela é o quê? Ela cair, porque ela na verdade, ela é uma trepadeira. E a videira, ela precisa de estacas, de treliças, ela precisa de alguma coisa para mantê-la lá no alto. Por quê? Porque os ramos da videira, eles se espalham. Eles vão se espalhando e então precisa disso. Imagine, eu cheguei lá na casa da Cláudia, ela fez todo um aparato para a videira dela. Botou lá uma porção de coisa, ela está lá no alto, aí os ramos estão no alto, está linda a videira dela. E aí, por que tem que ficar no alto? Tu imagina se esses ramos estivessem no chão. O que ia acontecer? Iam ficar tudo embolado, as uvas iam ficar apodrecendo na terra, porque ia cair ali. Então não é, a videira ela precisa estar sendo sustentada por algo. E aí eu orando a Deus, depois de eu ter visto ao vivo e a cores uma videira, aí o Senhor começou, eu sou a videira verdadeira, né? E o Senhor, quem sustenta tudo na nossa vida. Ele é essa videira, ele sustenta. Os ramos que somos nós não tem vida independente. O ramo, se o ramo estivesse lá, separado da videira, ele ia florescer, ele ia crescer, ele não ia fazer nada. Ele ia morrer depois com o tempo lá, porque ele não ia ter da onde puxar o quê? O alimento. E aí, nós somos esses ramos, amém? E o suporte é tudo que Deus nos dá, tudo que Ele usa para nos manter no lugar certo.
Como a Cláudia fez um suporte lá para manter a videira no alto, por quê? Porque quando a videira está lá, os ramos estão no alto, eles recebem a luz do sol, até parece que eu entendo de agricultura, mas eles recebem a luz do sol, eles pegam uma ventilação melhor, não é mesmo? As uvas, quando nascerem, elas vão cair certinho ali para a Cláudia só chegar ali, pegar o cacho de uva dela, porque ela vai me convidar para comer essa uva, tá? Porque eu vou lá, né, e ela quero só ver. E aí, da mesma forma é o Senhor. Como Ele faz essa sustentação para a gente? Através da palavra dEle, através da comunhão, das orações, da gente fazer as disciplinas espirituais. Então, o Senhor, Ele foi claro quando Ele fala, eu sou a videira verdadeira. Então, Ele mostra que é Ele que nos sustenta, amém? E para tudo isso acontecer, os ramos precisam estar conectados com a videira. Nós precisamos estar conectados com quem? Com o Senhor. E a gente precisa estar ligado, porque se a gente não estiver ligado, a gente não dá fruto. Entenderam? Então, uma chave que eu quero que vocês entendam aqui nesse dia, se vocês... eu saí daqui sem saber o que a Adriana falou. A vida cristã não é sustentada por esforço, é sustentada por conexão. Não adianta, quando a gente tenta sustentar a nossa vida sem Deus, o que acontece? A gente fica falando assim, eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte. Eu preciso dar conta. Isso é o que o mundo diz o tempo todo pra gente. Você tem que ser forte. Tu tá muito fraquinha. Você tem que ser forte. Você tem que ser uma mulher de garra. Você tem que ser bem-sucedida. Você tem que ser tudo isso. E a gente começa a carregar esse peso, porque a gente faz por esforço próprio. A gente não une isso a Deus. E a gente precisa entender hoje que a gente precisa fazer as coisas, ser forte, ser tudo isso, mas com a ajuda de Deus. Porque a gente até pode, de início, se sustentar ali na nossa força, mas por um período. E depois a gente acaba o quê? Caindo, porque a gente precisa do Senhor para tudo. E hoje a gente vê muitas mulheres cansadas, sobrecarregadas, emocionalmente esgotadas, né? Se eu chegasse aqui e falasse assim, todas as que estão cansadas, subam aqui. Eu vou ser sincero, ia estar lotado, inclusive eu. Né? Porque a gente fica cansado. O dia nos leva a isso, né? Não é como antigamente. Hoje a gente tem muito mais coisas para fazer, muito mais demandas, e a gente fica cansado. Mas não é porque a gente não é porque a gente seja fraca que a gente não consegue se sustentar. É porque a gente precisa viver ligadas ao Senhor. Amém? Porque no reino de Deus, independência é morte. Lembra disso, independência é morte. E nessa manhã, o Senhor, Ele quer tratar isso com a gente. Que a gente precisa permanecer nele, que a gente precisa depender dele, porque pela nossa própria força nós não vamos conseguir. Amém? Quando a gente quer fazer as coisas sem Deus, a gente não consegue. Então essa manhã Ele quer falar isso para a gente. Esteja em conexão com Ele. E o que significa permanecer? Põe para mim, Lu, no versículo 4, por favor. Acho que já está, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Esse início aí é uma promessa de Deus. Só que Deus é muito esperto. Olha como Deus é esperto. Ele não falou permanecerei em vocês primeiro. Ele falou o quê? Permaneçam em mim. Quem é que tem que fazer primeiro papel? Nós. Ele fala, é uma promessa. Se você permanecer nele, em primeiro lugar, ele vai permanecer em você. Amém? E aí, o que significa permanecer? Alguém aqui sabe o que significa permanecer? A palavra permanecer? É o quê? Ficar, é habitar, é continuar. Essa palavra
não passa como algo assim momentâneo. Ah, hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero Deus, não. Dá uma sensação de quê? De constância. Permanecer, ficar. Permanecer, habitar. Permanecer, continuar. Permanecer, não se afastar. Isso é o que o Senhor quer da gente. Amém? É sobre viver com uma consciência da presença de Deus. Todos os dias a gente precisa ter essa consciência de que Deus está com a gente. Seja no trabalho, seja em casa, seja no mercado, seja em qualquer lugar que a gente esteja, a gente tem que ter consciência. Eu não estou sozinha. O Senhor está comigo o tempo todo, e eu preciso cultivar essa intimidade com esse Deus, e incluir Ele em tudo, seja em coisas pequenas do meu dia a dia, como pode ser em coisas grandes. Então o segredo de permanecer é esse, é a gente ficar ligado com Ele, é a gente ter essa constância com Ele, e permanecer é falar com Deus enquanto a gente lava a louça. Quem lava a louça aqui? Ou quem já lavou a louça um dia? Não, ninguém lavou. Ah, você não lava a louça não? Ah, que interessante, essa daí é rica. Então permanecer é quando eu estou lavando a minha louça, eu estou orando ao Senhor, estou falando com Ele. Quantas foram as vezes que eu estava lavando a louça e Deus estava falando comigo? Quantas foram as vezes? Quantas vezes que eu estou na rua, numa fila, e aí eu estou lá na fila, eu estou assim, meu Deus, o que eu vou ficar fazendo aqui? Aí, porque sempre vem a pessoa para reclamar, né? Aí eu estou na fila e começo a falar com Deus. Quando eu vou fazer aqueles exames que ninguém gosta de ressonância magnética, você não sabe o que eu faço? Eu odeio aquela máquina, que eu acho que a gente está sendo enterrado vivo. Eu fecho meu olho, fechei meu olho, faço assim, pum, já começo a orar. Eu só abro o meu olho quando acaba o exame. Quando a pessoa fala assim, acabou o exame, levanta, aí eu levanto. Eu nem abro o meu olho dentro da máquina, porque eu vou orando, todas as oportunidades eu vou falando com Deus. Amém? Eu vou buscando direção, porque assim, a gente precisa aprender a buscar a direção de Deus antes. Às vezes pessoas chegam com os problemas e tudo, e aí eu falo assim, mas por que você não falou isso antes? Por que você não... Porque nós mulheres, a gente tem uma ansiedade tão grande em fazer a coisa acontecer, que a gente deixa Deus de lado e a gente vai fazer. Aí a coisa dá errado, aí a gente, ai, não deu certo. Não deu certo porque a gente tem essa tendência de fazer tudo sozinha, fazer tudo pelo nosso esforço. Só que Deus está falando hoje para a gente aqui, conta comigo, eu sou teu amigo, eu quero caminhar com você. Eu não quero ver você sozinha fazendo as coisas. É pesado demais caminhar nessa terra sem a minha presença. Então, eu estou aqui 24 horas do seu dia, me procura. É isso que Deus está falando com a gente. Tem mulheres que estão a ponto de enlouquecer, de tão esgotadas, porque estão querendo fazer tudo por conta própria. E Deus está dizendo, não, me busque, eu estou pronta a te ajudar. Amém? E outra coisa, Deus participa do teu dia ou só dos seus problemas? Porque a gente tem que entender isso. Quem visita Deus só nos momentos difíceis, nunca vai aprender a permanecer nele. Se você é uma crente, que você só vai procurar Deus quando você começa com uma doença, ou você só vai procurar Deus quando você está lá no cheque especial, o cobrador está batendo na tua porta, você nunca aprendeu a permanecer nele. Porque permanecer em Deus é todos os dias. Todos os dias eu busco ao Senhor. Todos os dias o Senhor conhece tudo da minha vida. Tudo. Eu não escondo nada de Deus. Tem que ser assim o tempo todo. Amém? O Senhor é meu amigo, é o amado da minha alma. É aquele que eu posso contar tudo. Um exemplo. Às vezes a gente precisa lembrar também de pedir a Deus antes de tomar uma decisão. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu já apanhei tanto, eu já tomei tanto na cara, todas as vezes que eu quis fazer a coisa sozinha,
que eu comecei a aprender de tanto que eu apanhei. Então, vocês não sigam pelo mesmo caminho que eu segui, não, porque vocês vão quebrar a cara também. Antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor. Até uma pessoa que vai fazer uma faxina na minha casa, antes de eu chamar a pessoa, eu oro ao Senhor. Eu falo assim, Senhor, se for para fulana vir fazer a faxina na minha casa, o Senhor me dá algum consentimento, alguma coisa. Se for para uma pessoa vir consertar uma máquina de lavar, se for da tua vontade que ela passe pela porta da minha casa, então o Senhor faça ela chegar. Se não for, o Senhor faz qualquer coisa aí na rua, faz ela errar o caminho, pegar o ônibus errado, não conseguir chegar. Tudo a gente precisa. Quando eu saio para o médico, e às vezes eu levo, por exemplo, agora não, que graças a Deus o Lucas está fazendo esse papel de levar a Raquel para o médico, mas antigamente era eu. Antes de sair de casa para ir para o médico, eu já orava pelo médico. Eu falava, Senhor, por favor, abençoa esse médico que está lá. Pai, que ele saiba medicar da forma certa. Abre as portas para que eu não fique horas nesse hospital. Eu já vou orando. Porque se eu sei que Deus está comigo, por que eu só vou orar depois? Não, eu vou orar antes. Eu vou colocar diante de Deus antes, né? Eu acho lindo. Tem uma mulher de Deus na Bíblia, que eu não vou contar essa história agora, mas vocês procurem para vocês verem. Ela está naquela passagem de Eliseu, em que ela é uma mulher que ela recebe o profeta na casa dela. Ela vê que Eliseu está sempre indo lá em Sunem, e ela fala assim, Eliseu fica na minha casa. Aí ela prepara tudo para Eliseu. Aí Eliseu vai para lá, para a casa dela, toda vez que vai, fica na casa dela. E aí Eliseu fica assim tão sem graça que ele fala assim, vai lá perguntar o que ela está precisando. O que será que ela está precisando? Eu quero dar alguma coisa, né? Quero que Deus abençoe ela de alguma forma. E ela não diz nada, mas ele descobre que ela queria ter um filho e ela é estéril. E Deus vai lá e faz ela ter um filho. Aí ela tem um filho, aí um dia o filho está no trabalho com o pai e o filho morre. O filho passou mal, chegou em casa, morto. Aí o que ela faz? Olha o que ela faz. Ela pega o filho, ela não fica gritando para Deus e o mundo, meu filho morreu, não. Ela pega o filho morto, ela vai até o quarto onde Eliseu dorme e ela coloca o filho lá. Ela coloca para quem ela sabe que pode fazer as coisas. E aí ela vai pelo caminho, ela pede assim, por favor, me leva onde está o profeta. E ela vai, e no caminho, a pessoa pergunta para ela assim, tá tudo bem? Ela fala, tá tudo bem. Ela não ficou pelo caminho assim, ai, meu filho morreu, não sei o que, como a gente fica, não. O que ela faz? Ela vai direto ao profeta. Ela vai direto a quem ela acredita e ela tem fé de que pode fazer por ela. E da mesma forma temos que ser nós. Em vez de ficarmos murmurando pelo caminho, a gente tem que ir direto àquela pessoa que se chama Jesus Cristo para que Ele nos ajude. Então, é muito importante isso. Essa mulher para mim é um exemplo. Às vezes eu começo a querer murmurar, murmurar? Não, está tudo indo bem. Está tudo indo bem, porque eu já estou colocando diante do quem pode fazer. Às vezes a gente bota as coisas na mão das pessoas, achando que as pessoas podem fazer por nós, e às vezes as pessoas não podem, infelizmente. As pessoas podem nos ajudar em oração? Podem. As pessoas podem fazer várias coisas? Podem, mas às vezes a gente precisa também fazer a nossa parte, que é buscar o Senhor. Amém? Lu, bota para mim o outro slide. No outro que eu montei, porque olha, Deus, eu falei, vou montar vários slides dessa vez. Aí, esse era o que significa. O outro, sem permanecer nada floresce, por favor. Esse, olha que lindo que eu fiz. Eu não, foi o GPT, tá? Eu falei, GPT, eu quero uma coisa bem bonita para as meninas. Então, em João 15:5, não precisa abrir, eu vou ler. Fala uma parte que fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Eu acho lindo quando o Senhor fala, Adriano, você não pode fazer sem mim nada. O que a gente pode fazer sem Deus? Nada. Ele deixa claro, tá?
Ele deixa claro. E Jesus está falando que a gente precisa depender somente dEle. A dependência tem que ser completa. Eu tenho que abrir as gavetas da minha vida para o Senhor. Eu não posso deixar a gaveta fechada. Ah, Senhor, não mexe aí não, que aí não quero que mexa não. Só essa gaveta ali o Senhor pode arrumar, só aquela, só aquela, só aquela. Mas essa daqui não mexe não, não. Deixa aí. Está errado. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque todas as gavetas da vida dele estavam abertas. Para o Senhor mexer, para o Senhor mudar. Então, às vezes, a gente guarda coisas que a gente fala, não, essa gaveta é feia, Senhor, não vê não. Só que é a gaveta que o Senhor quer trabalhar, que o Senhor quer mexer. Amém? Então, a gente precisa ter essa dependência total do Senhor. E muitas mulheres vivem assim, fazem tudo sozinha, resolvem tudo no braço, se acham, eu sou a melhor, eu sou a boa, e só lembram de Deus quando estão esgotadas. Aí eu estou cansada, e isso gera um ciclo. Lu, bota para mim o ciclo que eu fiz aqui. Esse ciclo é assim, eu coloco toda a minha força, sem depender de Deus, eu coloco tudo. Sou muito forte, coloco tudo, porque eu acredito que eu dou conta sozinha. Aí vem o cansaço, porque eu não consigo. E aí vem a frustração, e aí vem a culpa. E isso aí é um ciclo. Força, cansaço, frustração e culpa na vida da gente. É uma mãe que perde a paciência todos os dias. É uma esposa que responde ao marido no impulso. Às vezes a gente responde o nosso marido no impulso, que depois a gente fala, meu Deus, para que eu fiz isso? Ou então eu vou falar com uma pessoa de forma grosseira, para que eu fiz isso? Porque a gente está tão pilhado do dia a dia que a gente vai sendo grosso com todo mundo à nossa volta. É uma mulher ansiosa que o dia tem que ter mais de 24 horas para ela. É uma serva sobrecarregada do ministério. E eu falo para vocês isso aqui. As principais culpadas de estarem trabalhando no ministério e estarem cansadas são vocês. Porque Deus não pede que você esteja em todos os ministérios. Tem gente que está no louvor, aí também está lá na cantina, está também lá na portaria, porque quer. Ninguém aqui bota faca no pescoço de ninguém para trabalhar em tudo. A gente fala que o ideal é que o servo de Deus não fique sentado no banco. O servo de Deus tem muito potencial para fazer alguma coisa no reino de Deus. E não só ficar assistindo. Mas a gente precisa ter, na nossa vida cristã, uma coisa chamada equilíbrio. Não dá para fazer tudo, ser a bambambam de tudo. Tem gente que fica até com raiva de mim. Tem um irmão que ele faz tudo na igreja. Aí eu falei assim, a partir de hoje ele não está mais nessa função aqui, porque ele está demais. Faz uma escala para ele. As pessoas, elas precisam trabalhar para Deus com alegria, não com peso. Às vezes a gente carrega muito peso. Quem trabalha no reino de Deus sabe. Você pega tanta coisa que não era para tu estar pegando, e aí você trabalha, você já não faz com alegria. Então você faz tudo mal feito. Você está lá na cabine, mas você está em tudo, aí você faz tudo errado. Aí você está lá na portaria, você trata mal as pessoas. Por quê? Você está na cabine e está na igreja da criança. Não dá, pessoal. Tudo na vida cristã a gente precisa ter equilíbrio. E não é só dentro da igreja não, fora também. Tem gente que fica pegando o problema dos outros, e isso não está no papel não, tá? Que não era para você estar pegando. Tem problemas que é dos outros, não é seu. E às vezes você está levando uma rebordosa porque você pegou algo que não era para pegar. Até para ajudar as pessoas a gente tem que orar a Deus. Senhor, é para eu entrar nessa luta com a irmã? Aí se o Senhor fala assim, não, entra nessa luta com a irmã porque você vai ajudar ela aí nesse momento. Show! Você tem que ir. Agora, às vezes, você está entrando numa luta de uma pessoa que Deus está disciplinando. E está você lá. Você sabe o que vai acontecer? A mesma que ela levar, a mesma do Senhor que o Senhor der, né, vai dar em você. E aí você depois fica assim, ai, por que estou passando por tanto problema? Porque você está se metendo em confusão dos outros. Então, atenção, o Senhor hoje está falando isso aqui.
Fique atento ao que o Senhor está falando, amém? E essa assim, uma vida sem conexão com Jesus vai até funcionar por um tempo, mas não vai florescer. A videira, ela não dá uma flor imensa, linda e maravilhosa. Eu estudei um pouco, eu vi que a videira dá uma florzinha bem pequenininha, uma coisa bem micha, bem pequenininha, mas ela floresce porque dali vem o fruto. Amém? Então, Ele está nos chamando hoje para depender totalmente dEle em tudo, tá? A gente precisa ter essa conexão com Ele. Pode botar o outro para mim, por favor, Lu? E permanecer gera fruto. João, não precisa abrir, eu leio. João 15:5 fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Outra promessa de Deus. Se você permanece nele, você está ligado com ele, você vai dar fruto. E o fruto que eu estou falando aqui é o fruto do Espírito, que é paz, mansidão, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Você vai dar isso. O fruto não vai ser produzido por você. Não adianta, a gente não consegue, nós somos ramos. Nós não produzimos fruto. Quem produz fruto é o Senhor. Ele vai produzir esse fruto, que vai nascer dentro de nós e vai se manifestar para fora. A paz, a bondade, a longanimidade, Ele trabalha em nós, dentro. E o fruto não é algo que eu faço, é algo que eu me torno, porque eu permaneço nele. Amém? Então, a árvore, ela pode se esforçar para dar fruto, ela não vai dar. Ela, para dar esse fruto, ela precisa estar saudável. Árvore doente não dá fruto. Não dá fruto. Então, assim também é a nossa vida espiritual. O fruto é espiritual. Não pode ser gerado pela nossa carne. Por quê? Você até pode imitar por um tempo que você é uma pessoa que está cheia dos frutos do Espírito. Você pode assim fingir para uma porção de gente, colocar várias máscaras de que eu sou a santa, eu sou a boazinha, eu sou a misericordiosa, eu sou a bondosa, eu tenho um domínio próprio. Todo mundo olha para mim e vê o fruto do Espírito. A gente pode, por um tempo, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir, é isso que Deus está falando. A gente precisa que Ele trabalhe aqui dentro. Amém? E isso acontece porque você tentou produzir um fruto espiritual com força humana. Quando, um exemplo, a gente fala assim: hoje eu vou ser paciente. Daqui a pouco, acabou a sua paciência. Na primeira pessoa que você encontra na esquina, a pessoa vem contar um negócio, aí você, já perdeu ali. Por quê? É a nossa força. A gente quer ser paciente, mas a gente não consegue sozinho, não consegue. O fruto natural, ele precisa que a nossa raiz esteja saudável. E como a minha raiz está saudável? Quando eu estou enraizada no Senhor, aí a minha raiz está saudável. Eu estou pegando alimento do Senhor, eu estou crescendo com o Senhor, e isso vai florescer naturalmente. Eu não vou precisar fingir que eu sou algo que eu não sou. Entendeu? E principalmente para Deus. A gente fica fingindo para Deus que a gente é a bam, mas Deus conhece bem a gente. Falei, coitada, só lamento isso daí. Então, muitas mulheres tentam ser pacientes, tentam controlar as emoções, tentam mudar comportamentos, mas fazem isso na força própria. Então, não adianta, a gente tenta, a gente se frustra, e cansa. Então, você não precisa lutar para produzir fruto, você só precisa permanecer nele. O segredo não é tentar, e sim permanecer nele. Quando você permanece em Deus, a paciência vai crescer naturalmente. A paz em meio ao caos. Às vezes você está no trabalho e o caos começa, mas você vai ter paz. Porque você permanece em Deus, você sabe que Deus tem o controle da tua vida, que podem dizer que a barca está passando e que todo mundo vai ser mandado embora e você fica plena. Se for da vontade de Deus, eu vou. Não for, não vou. E acabou. É isso. Você reage diferente às situações, a coisa acontece e você pensa assim, não vou nem meter nessa seara aí, não, isso aí não é para mim.
Ou então uma pessoa fala assim, você se desespera rapidamente, né? Aí quando você permanece em Deus, quando acontece a coisa, você não toma decisão nenhuma, você fica igual uma parada, rindo. Aí o marido costuma falar assim, o que está acontecendo? O que aconteceu com essa mulher? Aconteceu alguma coisa, porque se é em outros tempos, ela já tinha acabado com tudo, né? Então, e você vai amadurecendo emocionalmente. Então, eu me lembro que na última pregação, eu falei que eu tenho pedido a Deus para ser mansa. Eu falava assim, e Deus me mostrou nessa pregação que eu estou fazendo tudo errado. Que não é eu dizer assim, eu quero ser mansa, pessoal, eu quero ser mansa. Está errado, a frase é assim, a oração é assim. Senhor, eu quero ser mansa, mas eu não consigo. Cria em mim esse fruto. Essa tem que ser a nossa oração. É uma oração sincera, de que a gente não vai conseguir fazer sozinho. Amém? E que a gente necessita que Ele faça. Outra, permanecer envolve poda. Por favor, Lu, bota para mim esse. Essa parte aqui é boa pra caramba. Todo ramo, esse daqui está em João 15:2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Se o ramo não permanece nele, o que ele faz? Ele corta. Ele vai lá, o Senhor vai lá e corta o ramo. O ramo vai ficar para lá e um ramo que está jogado no chão, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, o Senhor cortou ele. E aí ele fala, e todo que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que produza mais fruto. O que eu quero que vocês entendam, que a poda que Deus faz não é castigo, não é punição, não é abandono, não é cuidado de Deus. Toda vez que você estiver passando por um problema, você tem que entender que é um cuidado de Deus para a sua vida, é Deus querendo trabalhar na sua vida, porque todos nós estamos aqui, sabe o que está sendo formado dentro de nós? Cristo, é o tempo todo Deus trabalhando em nós para podermos ser parecidos com Cristo, né? E Deus não poda quem não dá fruto, Ele poda quem Ele quer fazer crescer mais. O agricultor, ele poda porque ele vê que aquela árvore tem um potencial. Então, quando Deus vai lá e faz algo que a gente não gosta de início, é porque Ele sabe que a gente tem um potencial ali. Que a gente tem capacidade de fazer, Ele pode trabalhar mais na gente. Amém? E aí, eu separei uns títulos de algumas podas que Deus faz. Primeiro, por favor, Lua, poda de pecado. É quando Deus vai confrontar a gente nas coisas erradas que a gente está fazendo. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Deus não usa o pecado para nos tratar. Ele não faz isso. Mas Ele usa a verdade para nos podar e nos trazer de volta ao lugar de vida. Amém? Então Deus vai tratar a gente para que a gente mude algumas coisas que nós estamos fazendo que é errado. Às vezes a gente tem atitudes erradas com pessoas e a gente passa por a poda porque Deus precisa que a gente acorde para mudar isso. Falta de perdão, que tem que ser verdadeiro. O Senhor nos perdoou de algo muito maior e a gente fica retendo perdão para as pessoas. Eu falei disso no culto passado. Hábitos que desagradam a Deus. Existem crentes falando palavrão. Às vezes está conversando comigo, solta um palavrão. Ai meu Deus do céu. Tem hora que eu fico assim. Por quê? Porque não deixa Deus trabalhar. Não quer se livrar daquilo. Eu falava palavrão pra caramba. Quando eu era no ginásio, eu falava tanto palavrão. Tanto que era normal. E o palavrão é uma coisa que te pega, que você começa a falar, que daqui a pouco você está falando palavrão que você nem conhece, de tanto palavrão que você fala. E eu não era crente, óbvio, eu não era crente. Quando eu entrei para a igreja, eu falei, Senhor, eu não posso falar mais palavrão, as irmãs vão se assustar comigo. E eu comecei, Senhor, me ajuda com isso. E o Senhor me ajudou.
E graças a Deus, hoje eu não falo palavrão. Eu bato às vezes na ponta da cama lá toda hora, meu pé, e eu ainda falo, glória a Deus. E aí eu fico assim, meu Deus, em outras épocas eram todos os palavrões possíveis que eu ia soltar. Amém? Então, é isso. E são hábitos que desagradam. Às vezes você fala assim, olha, tocou o telefone aí para mim, fala que eu não estou não. Mentira. Contar mentira não é para a gente estar contando mentira mais, pessoal. Tem crente que adora uma mentira. Vamos nos libertar disso. Entendeu? E é a poda, essa poda de pecado, quando Deus confronta o nosso pecado, ela dói demais, né? Mas Ele vai nos libertar primeiro do orgulho, vai nos libertar nossa alma. Nós vamos ser livres. Então fiquem atentas, que pode ser que você esteja passando por uma poda dessa. Então ajuda, coopera com Deus e cai fora disso, amém? E todas nós vamos passar por todas essas podas aqui que eu falei. Ninguém aqui ninguém aqui, eu estou vendo asa aqui ainda não, assim, asinha não, tá? Até eu. Outra, é uma poda de hábitos e prioridades. Lu, bota para mim. Como são isso? São coisas que nos afastam de Deus. Excesso de celular. Excesso de celular eu falei também numa outra pregação. Cuidado com excesso de celular. O celular pode estar se tornando um ídolo na sua vida. Não deixe ele te dominar. Tenha horário. Da mesma forma que você gosta de botar horário para sua filha não ficar no YouTube e não sei o quê, você precisa também ter um horário de celular. Começa a diminuir um pouquinho cada vez. Porque isso nos domina a tal ponto que quando a gente não tem um celular ou esqueceu em casa, a gente fica parecendo que está desnorteado. Porque a gente está botando ele no lugar de Deus. E a gente pode sofrer uma poda por causa disso. Outra, falta de tempo com Deus. Sabe por que a gente tem falta de tempo com Deus? Porque a gente não bota Deus como prioridade. Porque quando a gente bota Deus como prioridade, a gente tem tempo para orar, a gente tem tempo para fazer devocional. Mas é porque Deus não é nossa prioridade, então a gente está com falta de tempo. Eu não tive tempo de orar hoje. Outra, vida corrida sem presença de Deus. Quer fazer tudo no dia e não busca o Senhor. Prioridades desalinhadas. Eu sou professora, sou pedagoga. A coisa que eu mais fiz na minha vida foi planejamento. Então, assim, meu marido, ele fala que eu sou a rainha do planejamento. Tudo eu tenho que planejar. É assim, por que eu tenho que planejar? Porque quando eu coloco a coisa no papel, parece que eu tirei da minha cabeça aquele peso que eu estava. Eu sempre faço isso. Eu boto tudo que eu tenho para fazer no dia. E eu já boto logo de primeiro que eu tenho que entrar de acordo, eu tenho que entrar em contato com Deus, para que esse dia seja bom. Todos os dias que eu começo sem nenhum planejamento, minha filha, nem Deus aparece no meu dia. Nem Deus. Porque se você não planejar que você vai ter esse tempo com Deus e você parar para fazer, você não vai. E às vezes você fica falando assim, eu tenho que ter 1 hora com Deus. Não é isso, começa com pouco. Começa com pouco, antes de você vai trabalhar. Antes, você tomou banho e tudo, você sentou na mesa para tomar um café, antes de sair para o trabalho, você ora ali, Senhor, abençoa o meu dia, vai à minha frente, cuida de tudo, onde quer que eu pisar, Senhor, que eu possa ser bênção, que eu possa frutificar na vida da pessoa. Amém, acabou. Aí no outro dia você já fala assim, Senhor, eu gostaria de ler um versículo da Tua palavra. Um versículo apenas, abre um salmo, lê lá um versículo do salmo, e aí guarda aquele versículo no coração. É assim que a gente faz, amém? E essa poda de hábitos e prioridades a gente precisa ter, porque Deus vai começar a mexer na nossa rotina, se Ele vê que aquilo está virando um ídolo na nossa vida. Então cuidado, fica atenta. Poda dos relacionamentos, bota por favor. Essa poda é a que mais dói. Tá? São amizades que nos afastam de Deus. Sabe aquela pessoa que na sua juventude era sua amiga, e aí você se converteu, e a vida foi para um lado, ela foi para o outro, aí mas ela está sempre te chamando para ir para o lugar errado? E você também não faz o papel de chamar ela para o lugar certo? Então, a gente tem que ter cuidado com essas amizades que nos afastam de Deus. A gente tem que ter cuidado com amizades que também que drenam a nossa fé.
Tem pessoas que a gente vai contar algo que Deus está fazendo na nossa vida toda feliz. Aí a pessoa, mas isso não vai dar certo não, isso vai começar agora, mas daqui a pouco vai dar ruim. Daqui a pouco vai dar ruim. Cuidado com essas pessoas. Amém? E Deus, Ele vai afastar pessoas da sua vida por vínculos que não estão te edificando. Ele vai afastar essas pessoas, vai doer, vai. Mas você precisa começar a orar a Deus, o que eu sempre peço a Deus. Senhor, me apresente as suas amigas. Me apresentem as suas amigas. Quando você está num lugar que você não sabe quem são aquelas pessoas e você vai ter que conviver por um período com elas, fala, Senhor, aqui eu não conheço quem é seu amigo aqui. Senhor, me apresenta as suas amigas. E Deus vai apresentar porque Ele cuida de nós. Amém? Então, a gente precisa prestar atenção. Deus aqui afasta pessoas que você não teria coragem de deixar. Aquela pessoa que está te levando para o buraco. Deus pode afastar essas pessoas. Outra, lembre-se que nem todo mundo, presta atenção nisso, pode permanecer na próxima estação da sua vida. Eu vejo a caminhada cristã como uma coisa assim. Sempre vem essa imagem na minha cabeça, que um dia Deus foi e me colocou aqui nessa terra. Que eu vou passar um período aqui, porque minha pátria não é aqui. Essa terra não é a minha pátria. Minha pátria é onde? No céu. Então eu me vejo, olha só como é que eu me vejo. Como se Deus chegou para mim e falou assim, aqui, Adriana, está aqui, você vai caminhar aqui, vai trilhar esse caminho. E durante o caminho, Adriana, vão vir pessoas que vão contribuir para a sua caminhada e outras que você vai aprender coisas com elas. Então, em determinadas épocas da minha vida, e eu comecei a ver isso, vem pessoas que vêm contribuir, trazer coisas para o aprendizado meu. Um exemplo que eu vou dizer aqui, a Regina e a Tayaná. Elas ficaram um período aqui e o quanto eu aprendi com as duas. O quanto elas me ensinaram. Hoje elas estão longe, estão morando no sul. Deus tirou ela, levou. Sofri muito, mas foi um período que aquelas pessoas me abençoaram. Hoje elas estão seguindo o caminho delas, eu estou seguindo o meu. Depois, outras pessoas o Senhor vai colocando. E tem pessoas que o Senhor tira, vai tirando, porque de repente também são pessoas que não estão acrescentando mais na minha vida para aquela estação. Então a gente precisa ficar atento que nem todo mundo vai estar o tempo todo com a gente. Porque Deus, Ele vai, cada um está num nível nessa caminhada. Tem pessoas que estão lá na frente, ou tem pessoas que estão atrás. Mas o mais bonito disso é que Deus não conta onde a gente está no nível da caminhada. A gente não sabe se a gente já está lá na frente. A gente não sabe. Eu posso achar muito que eu estou lá na frente, que agora eu sei orar, que agora eu leio a Bíblia toda, que agora eu leio... E eu posso estar lá no final da fila. Então Deus não mostra onde a gente está. Né? Exatamente para a gente não ter essa coisa do orgulho, entendeu? Então eu vejo assim. Então a gente tem que ter cuidado, porque Deus pode nos fazer por uma poda, passar por uma poda de relacionamento, e a gente tem que estar atento a isso. Outra poda que o Senhor faz é a poda de caráter. Aqui Deus trabalha quem você é por dentro. Isso daqui é demais. Deus faz. São áreas que Ele quer tratar dentro de nós. Às vezes somos orgulhosas, soberbas, temos uma capacidade de ser controladoras, impacientes, tem gente que tem necessidade de aprovação. Tudo que faz tem que mostrar para o outro que fez. O Senhor quer tratar isso. Ele quer fazer que a gente mude isso. Não sei se vocês tiveram a noção no ano passado, que eu preguei ano passado só quantas vezes? Quem é atento sabe. Uma vez, eu estava passando por essa poda aí. O Senhor falou, Adriana, você vai ficar no banco. Foi fácil para mim?
Não foi fácil para mim. Sabe por quê? Porque eu sempre tive uma pessoa que eu sempre tive muita responsabilidade. Minha mãe morreu, eu fiquei com a responsabilidade dos meus irmãos, meu irmão, do meu pai. Responsabilidade, controlando tudo. Controlava tudo, comida, com roupa, controlando. Depois casei, outro controle. Sempre controlando. Vim para a igreja, controle total. Para que tudo desse certo, para que todo mundo se sinta bem na casa de Deus, nada pode estar fora do lugar, o banheiro tem que estar assim. O Paulinho, ele fala que quando eu vinha durante a semana aqui, ele queria se esconder de mim, porque eu era assim, Paulinho, olha aquela teia de aranha ali, Paulinho, você não vê aquilo ali, fala com a Cida isso, Paulinho, tira todos os chicletes que estão embaixo do banco, porque tem gente que bota chiclete no banco, isso é o cúmulo, mas tem gente que coloca, e no juízo final o Senhor vai falar, você que colocava chiclete embaixo do banco. Porque vai ter essa pessoa que vai ouvir isso do Senhor. Que igreja não é lugar de botar chiclete embaixo do banco. E aí, eu era controladora. Demais. Um exemplo. Vai ter um encontro feminino. Minha filha, eu tirava a paz do pastor, do meu irmão, de todo mundo. Porque tudo tinha que estar perfeito. Isso era ruim. Porque o Senhor falou para mim, Adriana, eu não quero isso. Eu não quero. Então você vai fazer a primeira e você não vai fazer mais nada. Esse ano você vai sentar e vai ouvir. Sabe por quê? Porque tem gente que está fazendo melhor do que você. E você vai aprender que tem pessoas que têm capacidade de fazer. Você precisa deixar que outras pessoas façam. E foi libertador para mim. Foi duro no início, mas depois eu falei assim, obrigada, Senhor, um ano sabático. Porque foi tão bom, e vocês que participaram aqui, vocês viram quanto mulheres de Deus têm o que falar do Senhor. Foi ou não foi? Esse ano, eu não estou nem, por exemplo, lista de aniversariantes, todas essas coisas, bolo, as meninas estão fazendo para me ajudar. Elas estão dividindo o peso comigo, e tem sido bom. Entendeu? Porque eu não sou a melhor que faço todos os painéis. Não, o Senhor me mostrou isso. Então eu passei por essa poda no ano passado e para mim foi difícil. Mas foi muito bom, porque doeu, mas o Senhor me ajudou. Porque Deus, Ele vai permitir situações que revelem o seu interior. Alguém que te contraria vai te mostrar quem você é. Quando algo sai do seu controle, quando você é confrontada, nessas horas aparece quem é você por dentro. E Deus, irmãs, não está nos expondo. O Senhor em nenhum momento me expôs aqui. Pelo contrário, Ele me tratou. Amém? E o bispo Luiz Paulo, ele era meu pastor, né? Foi o meu primeiro pastor. E Deus foi tão bom comigo, que Deus sempre me protegeu, sempre o alicerce que Ele me deu com o bispo e a Vera foi tão bom para mim, que assim, eu passei por outros pastores e eu sei, aquele alicerce primeiro me segurou de muita coisa. E foi muito bom. E o bispo, ele tinha uma história que ele sempre contava de um homem que ganhou uma porca. Ele ganhou uma porquinha, sabe aquelas porquinhas, baby porca, sei lá, mini porca, sei lá o que é. Ele ganhou aquela porquinha. E ele, minha filha, ele cuidou da porca, ele dava banho na porca, ele botava perfume na porca. O bispo falava que o homem botou laço de fita na porca. Tudo lindo, a porca era cheirosa, todo mundo chegava na casa do homem e queria pegar a porca. Linda a porca. Até um dia que teve uma chuva na cidade. Ele esqueceu a porta da área aberta, a porca viu várias pocinhas de lama e ela foi lá se chafurdar naquela lama. E aí o bispo fala que nós somos assim. Nós somos, às vezes, porquinhas. Nós fingimos aqui para as pessoas que a gente é lindinha, mas na primeira lama a gente está lá. E a gente tem que ter cuidado com isso, amém? A gente precisa deixar Deus tratar aqui dentro. Aqui dentro. Só Ele pode fazer, tá? Ninguém consegue fazer sozinho isso não. Essa poda de caráter é só pedindo ao Senhor. É o processo de formar Cristo em nós. Amém? E tem a poda por processos. Como é isso? São momentos da nossa vida que nós passamos por dores e por provações. É uma poda das mais difíceis, mas ela é a das mais transformadoras, né?
São pessoas que perderam ano passado já estou tão coisa aqui. Ano passado fala teu nome, que eu esqueci. Ela dividiu com a gente todas as perdas que ela passou e o que Deus fez na vida dela. E eu sempre falei para ela assim, Deus tem algo a mais para a sua vida. Às vezes a gente passa por câncer, às vezes a gente passa por uma perda de pessoas que morreram, às vezes a gente passa por silêncios de Deus, que é duro passar pelo silêncio de Deus, eu já passei, por fases de espera. Às vezes tem pessoas que estão anos pedindo a Deus assim, Senhor, eu quero um filho, e não vem o filho, né? Lutas emocionais, a gente às vezes passa por tanta coisa, né? Assim, mas são processos de Deus, né? Deus usa esses processos que a gente às vezes não entende por que a gente foi sorteada. A gente às vezes não entende, por que eu fui sorteada? Porque Ele quer fortalecer a nossa fé, Ele quer nos amadurecer, Ele quer nos transformar. Amém? E sabe por que às vezes acontece isso? Porque às vezes a gente está andando tão aquém de Deus, né, que Ele precisa nos parar. Às vezes a gente está num ponto de esgotamento, de sobrecarga, tão grande que Deus tem que falar assim, para! E às vezes Ele tem que usar uma poda dessa para nos parar. Porque Ele conhece a gente. Amém? Então, o Senhor faz isso. Outra, poda de coisas boas. Essa poda aqui é para forjar nossa maturidade. Já passei por essa poda aí, hein? Poda de coisas boas. Tá? Essa poda de coisas boas aí, Deus, Ele não tira coisas ruins da nossa vida, Ele tira coisas boas, para te levar para melhores. Presta atenção nisso. Deus não vai te tirar coisas ruins, Ele vai tirar coisas boas, coisas que você acha que é muito bom. Tipo assim, algo que você gosta muito, Deus pode tirar. Algo que é uma oportunidade que você acha que é a oportunidade da sua vida, Deus pode, cortar. Algo que é um plano que parecia tão perfeito, que só podia ser de Deus. E aí Deus, corta. E a gente não entende essas coisas. Por que Deus está me tirando uma coisa que é tão boa, que era tão lícita para mim? E engraçado que quando eu estava fazendo essa pregação, nessa célula que eu fui, por isso que eu te falo que a importância da gente estar com o povo de Deus o tempo todo. Eu estava na célula, a última agora, e uma irmã, ela estava contando que ela tinha tudo. Tudo na vida dela. E Deus fez isso, E aí, no início ela sofreu muito. Mas ela disse lá na célula, ela falou assim, mas agora, irmãos, eu estou vendo que aquilo tudo não era nada. Hoje eu sou mais feliz, porque hoje eu tenho o meu coração grato a Deus por pequenas coisas que eu consigo. Antigamente, que eu tinha tudo, eu não agradecia nada. Era tipo assim, tá bom. Tem um carro, eu quero aquele carro, show. Eu viajei para não sei quantos mil lugares, show, ótimo. Eu não agradecia. Eu deixava. Mas quando Deus tirou, quando Deus poldou ela, doeu. Mas hoje ela fala assim, que bom, porque hoje eu enxergo Cristo. Hoje eu consigo ver Cristo na minha vida, coisa que eu não via antes. E é muito importante isso. E pensa aqui, lembra sempre que nem tudo que surge na sua vida é bom e vem de Deus. Às vezes vem os presentes bomba, que está a bomba escondida lá e tu está achando que é coisa de Deus. Isso é de Deus e é presente bomba. Só vai saber que é presente bomba quem permanece nele. E nem tudo que Deus tira é ruim. É sempre para o nosso bem. Sabe por quê? Porque toda poda tem o objetivo de gerar mais fruto. Mais fruto. E eu vou te dizer, o problema não é passar pela poda, não.
O problema é você resistir a ela. Tem gente que resiste aos processos de Deus. E sabe o que acontece com pessoas que ficam resistindo aos processos de Deus? Sabe o que acontece? O processo vai demorar mais. Então, se abra para o Senhor, abra as gavetas todas e fala: Senhor, muda, pode mexer tudo, eu não estou guardando mais nada. Eu estou num ponto que eu não estou guardando mais nada. Senhor, pode mudar, pode mexer, pode mudar do jeito que o Senhor quer, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que é melhor para mim, amém? E vamos para o último aqui. Como permanecer na prática? Permanecer precisa de intencionalidade. A gente precisa ter intenção em tudo que a gente faz para Deus. Para orar eu preciso de intenção, eu preciso ter intenção, eu vou orar. Eu preciso colocar, eu preciso ter uma decisão, eu preciso permanecer nisso. Amém? Primeiro, tempo com Deus. Pessoal, mesmo de forma simples, não precisa ser longo, mas precisa ser constante. Todo dia eu vou ali e eu oro. Eu falo com o meu Deus. Amém? Não é só para pedir, mas também para agradecer. Aprenda a agradecer. Outra, palavra do dia. Não adianta, tem gente que fica assim: eu vou ler. Isso não funciona para mim, já vou dizendo. Sabe aqueles planos da Bíblia que você lê Novo e Velho Testamento ao mesmo tempo? Não funciona para mim. Eu leio a Bíblia assim, eu comecei em Gênesis, eu estou lendo com meu marido, né, agora de novo, eu estou em Deuteronômio. Eu leio um capítulo por dia. Se eu levar 5 anos lendo isso assim, eu prefiro do que falar que eu vou ler tudo e não ler nada. Então, eu leio a Bíblia. E eu vou lendo e eu vou falando assim, quando eu termino de ler, eu falo assim, eu comigo. Eu li, agora me diga, Senhor, o que o Senhor quer para mim nisso? O que é isso aí que o Senhor quer? O Senhor falou isso aí, eu não estou entendendo nada. Me mostra, me diz o que é isso. Às vezes eu pego um salmo, um versículo, e aquilo fica. Um exemplo, essa semana eu faço também um devocional do Glorify, e isso nunca aconteceu na minha vida. Sempre entra uma arvorezinha logo e o devocional. Essa semana o devocional entrou assim, está até no meu celular, pega aí para mim, abre aí. É a primeira capa, lê aí. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse foi o salmo que o Senhor me deu para essa semana. Porque eu estava numa semana muito turbulenta e o Senhor botou: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E é assim que o Senhor faz. Oração contínua, não só em momentos formais do dia inteiro. Como eu falei, estava lavando louça, está orando. Vigiar essas distrações, né? Muitas vezes a gente está sem tempo porque a gente não tem colocado Deus em primeiro lugar. Pedir a Deus sensibilidade espiritual. Perguntar as coisas antes de agir. Ouvir a Deus nas pequenas coisas. Se você tem tempo para Deus, e se você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para Deus, você não está ocupada não, irmã. Você está desconectada dEle, né? E Deus, Ele não quer a tua agenda cheia. Ele quer o seu coração conectado. Não é sobre fazer mais, é sobre permanecer mais. Lembra de Marta e Maria? Marta fazia mais. E Maria fazia o quê? Estava aos pés do Senhor, querendo receber dele. Só que nós temos aqui dentro de nós, Marta e Maria, tá? A gente não só tem Marta, não, a gente tem Marta e Maria. Quem a gente alimenta mais é quem vai estar à frente da nossa vida. Se eu alimento mais o meu lado Marta, meu lado de fazer, porque fazer também é bom. Deus não proíbe a gente fazer as coisas, a gente tem que fazer com equilíbrio. Mas Ele quer também que a gente tenha o lado Maria, sabe? Que ouve a voz dEle, que está aqui. Hoje vocês estão aqui sentadas, cansadas, não estão mais, porque o Senhor está renovando vocês, tá? Por mais que vocês... Hoje foi uma manhã que o Senhor está botando no coração de cada uma de vocês assim um renovo, de que Ele vai, com a seiva dEle, Ele vai passar no coração de cada uma de vocês para que vocês estejam mais e mais perto dEle, amém? Então o segredo de tudo é permanecer nele. Permaneçam em mim e eu permanecerei
em vocês. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que isso se torne vivo na nossa mente, na nossa vida. Amém? Rose, vem aqui, Rose. Eu pedi a Rose para fazer essa oração aqui para mim. Pior que eu não sei nem onde está o microfone. Acho que ali. Você que está se sentindo assim, que você chegou aqui ainda assim, meio cansada, sobrecarregada, nós vamos colocar agora diante do Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sim, meu Pai. Obrigada, Pai. Queremos permanecer em Ti, Senhor, e essa manhã o Senhor nos trouxe aqui para podar mais e mais. E a poda, ela traz crescimento, ela nos enraiza mais naquele que tem todo o poder e toda a autoridade. A Adriana falou sobre vários tipos de poda. Eu não sei o que você tem passado, eu sei o que eu tenho passado. Mas eu tenho certeza que essa manhã o Senhor nos trouxe aqui para nos fortificar, para tratar de dentro para fora. Senhor, nós estamos aqui mulheres, Pai. Como disse a tua filha, talvez chegou aqui sobrecarregada, talvez chegou aqui triste, talvez chegou aqui, Senhor, até enferma, mas pela autoridade do teu nome, nome que é sobre todo nome, nós cremos que o Senhor está na casa, nós cremos que o Senhor está passeando no meio da tua igreja, nós cremos que o Senhor está fazendo o sobrenatural, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a medicina não pode fazer, mas o eu sou, aquele que tem toda a autoridade, todo o poder, o Deus que é dono dessa casa, está aqui nesta manhã, está dando tratamento para cada uma de nós. Louvado e bendito seja o teu nome por essa manhã, louvado e bendito seja o teu nome por esse alimento, louvado e bendito seja o teu nome, porque tu és o nosso Deus, tu não desampara, tu não nos deixa só. Senhor, eu quero te pedir, passeia, vai tocando nos corações, vai tocando na alma, vai tocando no íntimo, repreende tudo aquilo que não vem de ti, meu Senhor, e que possamos sair daqui reabastecidas, firmes, Senhor, com raízes alicerçadas na tua palavra. Não é palavra do homem, não é uma palavra de autoajuda, é a palavra de Deus que é viva e eficaz. E ela está sendo liberada nessa manhã, e ela está restaurando. Você não veio aqui em vão, você vai sair daqui com a boa parte, porque você se propôs a não ouvir um louvor qualquer, a não ouvir uma voz qualquer. Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus que é pregada nesse altar, é a palavra de Deus que nos fortalece, que nos traz vida. E por isso o inimigo tem tentado tanto contra as nossas vidas, mas hoje nós resistimos o mal e nos submetemos a Cristo. E eu creio pelo poder e autoridade do nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, que nessa manhã o Senhor está derramando cura, o Senhor está derramando renovo, o Senhor está derramando perdão, o Senhor está derramando salvação sobre mim e sobre você. Que você permaneça na presença do Senhor, aconteça o que acontecer, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, fazendo ou não fazendo aquilo que você pediu, Ele não deixa de ser Deus. Ele é o Senhor da tua casa, Ele é o Senhor da tua mente, do teu emocional. Senhor, trata emocional nessa manhã, cura cada vida aqui, renova, Senhor, as forças da tua filha, aquilo que é impossível para nós. Senhor, nós colocamos aos teus pés, crendo que o Deus do impossível já está trabalhando a nosso favor. Louvado e bendito seja o teu nome. Obrigada por essa manhã, obrigada pelas podas, obrigada pelo renovo. Queremos permanecer em ti, Senhor, porque fora de ti só tem morte, mas permanecer
permanecendo em Ti, nós temos vida e vida com abundância. É você entender que mesmo passando pelas provas, Tu tem um Deus que está contigo na fornalha, Tu tem um Deus que está contigo na cova. Esse é o nosso Deus, aleluia! Glórias e glórias ao Teu nome. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Esse é o nosso Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por essas vidas. Obrigada por cada mulher aqui, Senhor. Tenho certeza que estamos saindo aqui impactadas, renovadas, reabastecidas, porque o pão de hoje o Senhor está te entregando. O maná de hoje Ele está te entregando. Louvado e bendito seja o Teu nome. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe o nosso pedido de perdão. Perdoa os nossos pecados, revista os corações, revista as mentes, o íntimo de cada uma de nós, e que nós venhamos estar alinhadas com o céu, para a honra e glória do Teu nome, porque queremos dar frutos dessa palavra que recebemos nessa manhã. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio é dado somente a Ti, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Obrigada, Senhor. Continua em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, que Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Amém. Obrigada, Rose. Obrigada. Amém. Então agora, irmãs, que nós recebemos o alimento espiritual, nós vamos ali para a gente receber o alimento físico. Então vamos todas para lá agora, para nossa comunhão.